Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo atualizado, cheio de notícias do Corinthians para vocês. Cheio não, fiel, com um caminhão repleto de informações atualizadas do timão. Gonçalo Plata, próximo de se tornar jogador do Corinthians, é prioridade hoje no timão. E Cuéllar, de malas prontas para o Corinthians ou não? Vou trazer essas informações atualizadíssimas para vocês. Vamos falar também sobre Michael e a perspectiva pro jogo hoje entre Corinthians e Grêmio. Como que está aí o coração de vocês, fiel? Quero saber aqui nos comentários. Vamos falar muito sobre o Corinthians neste vídeo. Peço humildemente aqui para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. É importante para que a plataforma ajude a espalhar esse vídeo para mais corintianos, certo, fiel? Então chega de enrolação, vamos falar de timão, já vamos entrar aqui no mercado da bola. Por quê? Cuéllar, próximo de se tornar jogador do Corinthians. As últimas informações que o corintianeiro recebeu é que essas notícias, fiel, que o Cuéllar está próximo do Corinthians, a gente já está sabendo de vídeos atrás. Entre Corinthians e Cuéllar já está tudo fechado. A grande questão é o Al-Shabaab, e eu trouxe no vídeo anterior que o Al-Shabaab já tinha sinalizado positivo para o Corinthians referente ao Cuéllar, porque o Cuéllar também quer jogar no Corinthians e a vontade do jogador ele é predominante em qualquer negociação. E as últimas informações que recebemos é que o Al-Shabaab pode liberar o Cuéllar a qualquer momento. Agora já é questão financeira. O Al-Shabaab aguarda o pagamento do Corinthians para liberar o jogador para viajar para o Brasil, tá, fiel? Então, Cuéllar muito próximo de ser anunciado pelo Corinthians nas próximas horas. Há quem diz que não, tá, fiel? Eu respeito. Futebol, cara, ele é business. Futebol, ele é difícil você vir aqui e cravar um jogador, porque aí depois você fica com a imagem queimada. Eu, por exemplo, cravei Lucas Veríssimo no Corinthians, que era jogador do Corinthians. O cara tava até treinando lá e de repente saiu e aí choveu comentários aqui de negatividade. Futebol, ele é business. Já expliquei para vocês, já dei vários exemplos aqui, que enquanto o contrato não está assinado, muita coisa pode acontecer. Quando você não tem um contrato assinado, você não tem nada dos direitos federativos do jogador até que a assinatura caia no papel, tá, fiel? E com isso pode pintar outras propostas de última hora que possa seduzir o atleta. Só que as informações atuais que recebemos neste horário de agora é que Cuéllar está muito próximo sim de se tornar jogador do Corinthians. Entre Corinthians e Al-Shabaab já está tudo certo também. Inclusive o Al-Shabaab espera apenas a quantia financeira cair em sua conta para liberar o jogador para ser jogador do Corinthians. Lembrando que Cuéllar já trabalhou com o Ramon Dias, tá, fiel? Que é um dos motivos também para o jogador querer jogar no Corinthians, pela sua afinidade que ele tem com o treinador. Devo lembrar vocês que o Cuéllar também aceitou reduzir salários. Mas, corintianeiro, que salário reduzido é esse? Nos explique. Cara, o Cuéllar lá, ele não ganha menos de 5 milhões de reais, tá? Então, mesmo ele reduzindo o salário, não é tão pouco assim. O Corinthians deve desembolsar mensalmente para o Cuéllar uma quantia referente a 2 milhões mensais, tá, fiel? 2 milhões mensais. Ah, corintianeiro, mas a gente vai pagar 2 milhões mensais por um volante? Cara, a gente paga isso pro Coronado, tá? A gente paga quase isso pro Yuri Alberto. Então você não poder pagar 2 milhões pro Cuéllar, que é um cara que chega para ser titular absoluto, cara de extrema confiança do treinador Ramon Dias, um cara que já foi cogitado no futebol brasileiro por todos os times, eu acho que compensa sim, basta o Corinthians ver suas condições, né? O Corinthians não pode pegar um cara, prometer 1.000 fundos aí e não ter condições de pagar, desde que não afeta a saúde financeira do clube, eu acho que é bem-vindo o Cuéllar por este valor mesmo, porque o cara já chega para ser titular, é um baita volante, é um volante que desarma muito, é um volante que sabe sair jogando, um volante que arma, tá, fiel? Então é um cara completo aí para compor o meio de campo do Corinthians. Então, segundo as informações com as pessoas que eu trabalho, Cuéllar muito próximo de se tornar jogador do Corinthians aí nos próximos dias, tá, fiel? Vamos ficar no aguardo. Qualquer informação eu trago para vocês. Então, o que era bom ficou ótimo, tá, fiel? Porque eu trouxe no vídeo anterior que o Al-Shabaab tinha sinalizado de forma positiva para o Corinthians ter o jogador. E agora as informações que chegam para mim é que o Al-Shabaab está aguardando apenas cair o valor financeiro combinado entre Corinthians e o seu respectivo clube. Quando o dinheiro cair na conta, ele está liberado para viajar para o Brasil. Então é uma ótima notícia para nós corintianos. Vamos esperar que tudo dê certo, tá, fiel? Como eu disse para vocês, eu não estou cravando o jogador.
Vamos esperar cair, vamos esperar fazer a liberação, vamos esperar o jogador chegar no Brasil para aí sim a gente cravar. Porque como eu disse, futebol, cara, ele é business. Futebol, tudo pode acontecer nas últimas horas, tá? Mas Cuéllar, muito próximo de se tornar jogador do Timão, tá, fiel? Então comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião referente a este jogador. Agora, o que me pegou de surpresa, e é uma ótima notícia para nós corintianos, fiel, prestem bem atenção, é que Gonçalo Plata, próximo de se tornar jogador do Corinthians, tá? Próximo de se tornar jogador do Corinthians. Mas o que mudou, corintianeiro, nesta negociação? Porque o seu clube do Catar, ele pagou 12 milhões de dólares no Gonçalo Plata. E o Corinthians ofereceu 8 milhões de dólares, ou seja, 8, 9, 10, 11, 12. São 4 milhões a menos. E ainda por cima para pagar dividido. Lógico que esses clubes aí, quando eles têm... Primeiro o Corinthians ofereceu 6, tá? Foi recusado de prontidão. Depois o Corinthians ofereceu 8, que também foi recusado. Mas o que muda nesse atual cenário? Toda negociação, Fel, já trouxe para vocês. A vontade do jogador, ela prevalece. E o Gonçalo Plata não quer ficar lá e está fazendo todos os esforços do mundo para ser jogador do Corinthians. O cara quer jogar no Corinthians. Mas, corintianeiro, qual a relação dele com o Corinthians? Simples assim? Ele quer vir jogar no Corinthians? Não só isso, tá, fiel? Também existe aí uma grande questão nesse momento. O Félix, tá? Eu não vou lembrar o nome inteiro dele aqui, mas Félix Baz, tá? Que eu lembro o primeiro e o último nome dele. O Félix Baz, ele é treinador do Equador, da seleção do Equador. E ele barrou, por indisciplina, o Gonçalo Plata de ir para a Copa América, tá? Porque ele teria saído numa balada aí e tal, e o jogador foi barrado. Simplesmente isso. Então a relação entre o Gonçalo Plata e o treinador que está chegando é totalmente, cara, vamos dizer assim, totalmente hostil. Eles não batem, eles não se combinam. E ele está chegando para ser o novo treinador. E nesse ambiente ele não cabe, tá? E ele já foi barrado por indisciplina na Copa América e a relação dos dois, elas não batem. Então é um dos motivos também para o Gonçalo Plata querer sair do seu atual clube. Detalhe importante, ele mesmo está negociando a sua saída do seu atual clube, tá, fiel? Então, ele quer jogar no Corinthians, que isso já ajuda muito. Ele está conversando para que o clube aceite a proposta do Corinthians de 8 milhões de dólares, porque ele quer ser jogador do Corinthians. Ele bateu no peito e falou, eu quero ser jogador do Corinthians, eu não quero ficar aqui. Então isso ajuda muito em qualquer negociação, porque qualquer clube de futebol, ele entende o seguinte, cara, eu não vou manter um jogador aqui que não quer ficar aqui. Eu não vou manter um jogador contra a sua vontade. Se ele quer sair, vamos facilitar a sua saída, tá, fiel? Então, pode ser que o clube aceite a proposta do Corinthians de 8 milhões de dólares. Pode mudar alguma coisinha aqui, pode pedir um valorzinho a mais aqui, pode ser aí que não aceite dividir, não sei. Só sei que Gonçalo Plata hoje no Corinthians está muito mais perto do Corinthians do que qualquer jogador diferente do Cuéllar, tá, fiel? Qualquer jogador que o Corinthians negocia hoje, Gonçalo Plata está muito à frente. Então o Corinthians mantém uma perspectiva muito alta na contratação desse jogador, tá? Porque o Corinthians vê com grande perspectiva a contratação dele, inclusive mantém contato com ele diariamente, porque ele mesmo está negociando a sua saída com o clube. O Corinthians não vai pagar os direitos federativos aí para rescindir o contrato. A proposta do Corinthians ela é simples, ela é 8 milhões de dólares, tá? Só que o clube pagou 12. É lógico que ele quer um valor referente, ou pelo menos próximo a isso. Só que o Corinthians já encerrou. Olha, mais de 8 milhões de dólares eu não pago. E por isso o próprio jogador agora está negociando a sua saída, fiel. Isso é muito importante, cara. Gonçalo Plata, além de ser um jogador jovem, ele é extremamente habilidoso, extremamente rápido, e se vir para o Corinthians, além de ser jovem e ter grande perspectiva de venda futura, o Corinthians estaria realizando uma baita contratação. É um baita ponto, tá, fiel? Joga pelas extremidades do campo, tanto na ponta direita, tanto na ponta esquerda, é um baita atacante, caso o Corinthians feche. Aí a gente já vai mudando o panorama desse time, tá? Porque aí você chega aqui com Gonçalo Plata na ponta, Cuéllar no meio, Alex Santana, a gente tem um Coronado, a gente tem um Garro, e está chegando mais atacante por aí, tá, fiel? Não vai parar por aí, porque o Corinthians ainda tem a proposta pro Michael de 65 milhões que vai fazer. Então, cara,
a perspectiva da gente montar um bom time, ela é grande. E volto a repetir aqui, até para não queimar minha imagem com vocês. Eu não estou cravando jogador nenhum. O que eu estou trazendo para vocês são informações. Eu recebo a informação e tento transmitir da melhor forma possível. Então, com o Edjar próximo de se tornar jogador do Corinthians, a qualquer momento pode pintar informação que já fechou tudo, tá? Gonçalo Plata, prioridade no Corinthians. O Corinthians tem uma perspectiva muito grande que vai dar certo essa negociação e o jogador quer jogar no Corinthians, está fazendo de tudo para vir para cá. Cara, são ótimas notícias para nós. São ótimas notícias. Atacante bom, atacante rápido, volante bom, volante que chega para ser titular. Então estamos realizando 2 contratações nessa semana praticamente que são extraordinariamente boas, tá? Tanto o Gonçalo Plata como o Edjar. Lógico que ainda não fechou com nenhuma das duas. Vamos esperar se concretizar para aí sim a gente poder comemorar. Mas as notícias são boas, Fel, porque as negociações estão encaminhando muito bem, tanto com o Gonçalo Plata e tanto com o Edjar. E a gente tem um Michael na sobra ainda, que pode ser, já pensou? Se a gente traz um Michael aí, cara, a gente mete um Michael na ponta esquerda, um Gonçalo Plata na ponta direita, com o Edjar, Alex Santana no meio, Rodrigo Garro logo à frente, cara, é outro patamar. Vocês concordam comigo? É outro Corinthians, é outro time. Aí sim a gente entra com perspectiva de títulos em qualquer campeonato que a gente disputar. Fora que o Wesley também está praticamente não, está vendido, tá, Fiel, para o Nottingham Forest, mesmo time aí que contratou o Carlos Miguel e também o Murilo, zagueiro do Corinthians, tá? Então vai pintar dinheiro nos cofres do Corinthians também para ajudar nessa transação de negociação, para ajudar nesses moldes, tá, Fiel? Para ajudar o Corinthians a contratar os jogadores. Cara, isso é muito bom, eu tô com uma perspectiva alta, estamos montando um time bom, desta vez estamos montando um time competitivo, dá pra gente sentir no valor dos nomes que a gente menciona. Diferente daquela época, o Corinthians contratou 11 jogadores que a gente fala, mas será? Mas será que dá? Não, dessa vez é diferente, tá, Fiel? Dá pra gente sentir o peso nas contratações e se vier realmente todos esses jogadores, a gente só tem que comemorar, porque aí o Corinthians passa a mudar de patamar. Eu falei pra vocês no vídeo de ontem que em 2025 o Corinthians entra em qualquer campeonato para disputar qualquer título, porque vamos ter um Dream Team, um time dos sonhos, um time altamente competitivo. Brasileiro este ano não dá mais, mas se o Corinthians trazer todos esses jogadores que ele mantém a perspectiva alta, todos esses jogadores que estão bem caminhados, que eu só não vou cravar aqui para não denegrir a imagem do meu canal, cara, é outro patamar, é outro Corinthians totalmente diferente, certo? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Ótimas notícias, Fiel, ótimas notícias. Gonçalo Plata e Edjar próximos do Corinthians, tá? Ótimas notícias para nós. Fiel, vamos falar sobre um pouquinho entre Corinthians e Grêmio, porque eu quero trazer uma questão aqui importante para vocês, tá? Corinthians que tem que vencer hoje, tem que vencer, não tem conversa. O Corinthians ainda assim, eu acredito que é superior ao Grêmio, dá pra gente vencer, tá? Mas eu quero trazer uma questão importante aqui, porque é o seguinte. Existe um pedido do Corinthians referente ao árbitro da partida de hoje, que o Corinthians alega que existe aí uma parceria, vamos dizer assim, uma amizade entre o Renato Gaúcho e o árbitro da partida escalado para pitar a partida de hoje, tá? E o Chico Garcia, no seu canal, ele falou assim, cara, com todo respeito ao Chico Garcia, ele deu uma risadinha meio cínica, né? E disse, mas será que isso é motivo para pedir só porque o cara publicou um presente nas redes sociais? Cara, qualquer vínculo de satisfação, de relação que você tenha com um árbitro, que seja um mimo, um presente, uma caixa de chocolate, qualquer coisa do tipo, cara, você criou um vínculo com aquele ser. As pessoas são seres humanos, tá? Não estou dizendo que o árbitro é corrupto, tanto é que eles são um dos melhores árbitros que tem. Mas não estou dizendo isso, que ele é corrupto, muito menos o Renato Gaúcho. Só que quando você cria um vínculo emocional, que seja um autógrafo de uma camisa, que seja um abraço apertado, que seja uma foto nas redes sociais, você criou um vínculo, você criou um elo. Será que isso não pode prejudicar em qualquer jogada, em qualquer decisão? Eu acho que sim. Então, para o respeito com o futebol, o respeito com a arbitragem brasileira, tem que afastar, tem que colocar outro, tem que escalar outro árbitro, até para não haver esse tipo de coisa, tá? Porque quando você se cria um vínculo, é igual eu disse para você, com qualquer tipo de presente, com uma camisa autografada, que foi no caso uma camisa autografada do Suárez,
com assinatura também do Renato Gaúcho. Então, quando você presenteia um árbitro isso e é postado em redes sociais, você criou um elo, mesmo que distante, você criou um vínculo. Então, para não haver qualquer disputa de pênalti, um pênalti duvidoso, tá, fiel? Que aconteça ali, o árbitro venha marcar, cara, evite isso. Então, Chico Garcia, como você acha que não tem nada? Eu acho que tem sim. Cara, evita. Evita. A melhor coisa que tem é evitar. Se tem a possibilidade de escalar outro árbitro, que escale. E que vença o melhor, tá? Agora, que tem. Até para não sair falação depois do jogo. Já pensou que acontece um pênalti lá duvidoso? Um pênalti lá de interpretação a favor do Grêmio? Como que vai ficar esse árbitro? Cara, as acusações vão ser gigantes. Então, é melhor que seja afastado para não denegrir a imagem do espetáculo entre Corinthians e Grêmio. Fiel, eu estou muito, mas muito mesmo, com a perspectiva altamente elevada na vitória do Corinthians hoje, tá? Grêmio não é um bicho de sete cabeças, Grêmio também é um time que precisa melhorar muito e eu acredito muito que o Corinthians possa vencer. A gente tem aí um ataque que, se eu não me engano, vai entrar hoje Yuri Alberto, Romero, tá, fiel? Eu espero que esse ataque do Corinthians funcione, mas funcione muito bem. A gente tem um Garro que tá jogando bem também. A gente tem Rian Ranieri também como volantes do Corinthians. Espero que Alex Santana, espero que possa funcionar o nosso meio-campo. Muita boa sorte para eles, tá? A zaga a gente vem de Kaká. Cara, espero que o Corinthians jogue o fino do futebol e possa sair com essa vitória. Para amanhã a gente está aqui falando muito bem do Corinthians, tá, fiel? Pra gente estar aqui falando coisas boas, pra gente estar aqui falando sobre uma linda vitória do Timão hoje sobre o Grêmio. Capacidade de vencer nós temos, tá? É lógico que a gente fica naquela dúvida. O Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro, vem de derrota, mas o Corinthians criou boas chances de gol, armou bastante, coisa que o Corinthians não faz. Com o Ramon Dias, hoje o Corinthians tem repertório. O Corinthians, com o Ramon Dias contra o Atlético Mineiro, a zaga funcionou, o meio-campo funcionou, o sistema de armação de jogo funcionou, porque criamos bastante jogadas, o ataque não funcionou nem tanto. Teve gol do Yuri Alberto, mas errou gols na cara do gol também. Espero que o Corinthians hoje faça uma boa partida de futebol. É o que nós corintianos esperamos. Boa partida de futebol. Que possamos criar bastante chances de gols, que podemos aí definir essa partida ainda hoje, tá, fiel? Então minha perspectiva está muito alta para o Corinthians e Grêmio, com vitória do Timão. E a sua, como está, fiel? Comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião. Detalhe importantíssimo, tá? Pós-jogo eu não vou fazer, porque eu ainda quero entrar com pós-jogo ao vivo, tá, fiel? Como começar a fazer minhas lives, tá? Vamos esperar que em breve a gente já entra com live aqui no canal também, tá, fiel? Em breve vamos ter as nossas lives aqui, se Deus quiser. Cara, quero agradecer demais a sua presença, o meu muito obrigado mesmo. Amanhã tem mais vídeo do Corintianeiro e vai Corinthians!